Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista da Itaperuna, e criei esse canal aqui no YouTube para, de alguma maneira, tentar ajudar os meus amigos, irmãos em Cristo, pessoas que eu amo e que eu gostaria de apoiar, né? Consolar, confortar com a mensagem da Palavra de Deus nesses tempos de crise, de pandemia que estamos vivendo. Com o isolamento social, nós não podemos sair de casa e, enfim, de alguma maneira nós temos que achar de trabalhar para o Senhor e ajudar aqueles que precisam. Nossa mensagem de hoje tem como título Esperando pela Luz da Manhã. Ela está baseada no Salmo 130. E nós tomamos esse título emprestado de um desses versículos, de um dos versículos desse Salmo, como vocês vão poder ver agora. Nós vamos ler. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então, como dissemos, tomamos o título da nossa mensagem, Esperando pela Luz da Manhã, emprestado do versículo de número 5 e 6, quando diz que o salmista espera ansiosamente pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Na profecia de Isaías, no capítulo 21, versículo 11, nós temos uma expressão parecida. Isaías diz assim: guarda, quanto ainda falta para acabar a noite. Isso foi dito num contexto de ataque de inimigos. Então, essa palavra tem um sentido figurado, simbólico. As pessoas estão se perguntando quando é que vai acabar esse sofrimento, quando é que vão acabar esses problemas, quando é que vai acabar esta guerra. Não é? O Salmo 130, ele não era usado num contexto de guerra. Evidentemente que o povo de Israel, o povo da Palestina, estava sempre envolvido em conflitos bélicos. Infelizmente, aquela era uma área que era sempre vítima de inimigos conquistadores, mas aqui esse salmo era usado nas peregrinações dos fiéis que saíam das suas pequenas aldeias, pequenas cidades, das suas terras espalhadas pelo território palestino, para ir até Jerusalém e cultuar o Senhor. Então esse era um dos cânticos que era usado naquelas peregrinações. Então esse salmo, ele começa, não é? A poesia dele começa nas profundezas da angústia, mas termina nas alturas da esperança. Das profundezas clamo a ti, diz o primeiro versículo. E o penúltimo versículo diz: no Senhor a misericórdia, nele temos ampla redenção. Com esse salmo nós aprendemos que para subir das profundezas
do desespero até as alturas da esperança, é preciso, em primeiro lugar, que nós reconheçamos nossa impotência, que confessemos o nosso pecado. O desespero vem quando as soluções humanas não resolvem mais. O profeta Isaías diz na sua profecia, ele diz o seguinte, Isaías capítulo 17, nós tínhamos marcado aqui, mas perdemos a marcação, aliás, não é Isaías, é Jeremias, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da sua carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Jeremias está falando aqui justamente da impotência do homem de resolver o seu problema, o problema do pecado, o problema das suas falhas, das suas faltas e também a sua incapacidade de enfrentar as adversidades. Confiar em si mesmo, confiar no seu próprio braço, na sua própria força, leva o homem ao desespero. Por isso que o salmista diz, das profundezas a ti clamo. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos à minha súplica. Nesse momento, é justamente que precisamos gritar por socorro. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, citando o profeta Joel, no capítulo 2, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que grande promessa da palavra de Deus, não é? Então, é preciso clamar pelo socorro do Senhor. Não confiar nas suas próprias forças, mas reconhecer a sua impotência e clamar pelo socorro do Senhor. É preciso reconhecer também nossa culpa, nosso pecado. O versículo 3 diz assim, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Se Deus fizer uma lista das minhas iniquidades, dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas transgressões, eu realmente não vou subsistir, não poderei escapar, porque eu sou pecador. A palavra de Deus disse, todos pecaram e eu tenho perfeita ciência disso, que sou um pecador. Poderia eu dizer, como o apóstolo Paulo, que eu sou o principal dos pecadores, mas Deus tem misericórdia. Então, quando eu confesso, quando eu reconheço a minha culpa, então eu posso sair das profundezas do desespero para as alturas da esperança. E o salmista continua nos ensinando, porque além de reconhecermos nossa impotência e confessarmos o nosso pecado, isso é só metade do caminho. A outra parte, que é mais importante que essa, é que nós creamos nas promessas de Deus e confiemos na sua graça. A partir do versículo 4, o salmista ele diz que é preciso pedir perdão. Ele diz assim, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Profeta Isaías, agora sim, vamos citar certo, capítulo 55 diz que Deus é rico em perdoar. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, diz que Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca,
mas sim que todos venham ao arrependimento. Então é preciso pedir perdão a Deus. E sobre isso, talvez a melhor palavra que possamos usar está na primeira carta de João, que diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que palavra boa, né? Então, Deus espera que nós reconheçamos e confessemos nosso pecado. E Ele espera também que nós o busquemos, que nós peçamos perdão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É preciso buscar. O profeta Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. E a busca ao Senhor é para pedir perdão. Né? A mesma passagem que citamos agora há pouco, de Isaías 55, diz: deixe o ímpio o seu caminho, busque o Senhor, porque o Senhor é rico em perdoar. É preciso, então, afirmar-se na promessa de Deus que vai perdoar. Romanos capítulo 10, versículo 11, diz assim: todo aquele que nele crê não será envergonhado. E o próprio Jesus, em João 6,37, diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É promessa de Jesus. Então, muitas vezes nós, como eu disse agora há pouco, se fizermos uma lista de nossos pecados, nós duvidaremos que Deus possa nos perdoar, mas a sua palavra promete isso, que Ele é rico em perdoar, que Ele vai nos perdoar, que nós podemos buscar, né? Que Jesus jamais rejeitará aquele que venha a Ele. Então, é preciso firmar-se na palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos nos firmar em nós mesmos, mas um dia nós estamos lá embaixo, outro dia nós estamos lá em cima. Nós somos muito volúveis e variáveis, mas a palavra de Deus não muda, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas além disso, é preciso refugiar-se no amor de Deus. Aliás, quando nós pedimos perdão e quando Deus promete perdoar, Ele faz isso com base no seu amor, na sua graça. É o que diz o versículo 7 desse Salmo 130, que nós acabamos de ler e estamos usando: espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele temos ampla redenção. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, e amou de uma maneira tal que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, para que nós fôssemos salvos por Ele. E agora, então, baseados nesse amor, nessa graça, podemos exclamar como o apóstolo Paulo, ele diz no versículo, a partir do versículo 31 do capítulo 8, ele diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é preciso que creiamos nessa graça, nesse amor. E então podemos esperar pela libertação. Como diz o salmista, ele diz assim, espere no Senhor, pois há no Senhor a misericórdia, nele temos ampla redenção, é ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então é preciso crer que há ampla redenção, é preciso crer que há redenção completa de todas as iniquidades, uma libertação completa. Foi o que Jesus prometeu. Ele disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, quer dizer, firmados na palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então os discípulos não entenderam bem essa palavra, responderam, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vocês serão verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres da culpa. Justificados, pois pela fé não temos culpa nenhuma mais. Não há nenhuma condenação sobre nós, diz o apóstolo Paulo. O choro, diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar a noite inteira. Podemos estar lá nas profundezas do abismo, mas a alegria vem pela manhã. Então podemos subir das profundezas do abismo, da angústia, do sofrimento, para as alturas da esperança. Para isto, é preciso que nós reconheçamos a nossa impotência, confessemos nosso pecado e creiamos nas promessas de Deus e confiemos na sua graça. Amém?